Fala pessoal, tudo bem? Maravilha! Eu vim aqui te contar uma diferença entre gráfico de candlestick e o gráfico de Renko. E aí o pessoal constantemente me pergunta por que você prefere o gráfico de Renko ao invés do gráfico de candlestick, que é o gráfico mais convencional, o gráfico que todo mundo opera, enfim. E agora eu vou explicar para você aqui rapidamente algumas diferenças que você vai poder já notar aí de cara, inclusive a gestão de risco, por que disso. Só vou tirar essa imagem minha aqui de cima, porque eu dividi a tela em duas aqui para fazer esse comparativo, acho que fica melhor para o entendimento. Bom, vamos lá. Aqui, à minha direita, eu tenho o gráfico de Renko. Essa linha roxa que você observa aqui, olha, ela é a abertura do dia, tá certo? Então o preço abriu aqui já deixando um gap de baixa, né, em relação ao fechamento de ontem, e a gente consegue perceber esse espacinho aqui, ó, à esquerda, no gráfico convencional. Aqui no Renko, ele fez uma primeira esticada para cima, voltou com esse box corrigindo, então fez dois boxes para cima, um para baixo, e imediatamente ele voltou a subir aqui, promovendo 1, 2, 3, 4 boxes de subida e 2 de queda, corrigindo novamente esse impulso de alta. Aqui ele já corrigiu metade desse movimento aqui, eu acho muito bacana essas expansão e retração, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Olha só que interessante, ele expande aqui, volta no preço de 23%, no caso uma retração de 75% em relação a essa puxada, e retoma sua alta, superando inclusive VWAP, olha só que bacana. Note o seguinte, fazendo esse mesmo comparativo com o candle, a gente não tem essas ondas aqui, né? Essas esticadas e tal, essa retração, porque aí eu estou atrelado a tempo. Nesse caso aqui, a gente está em 2 minutos, um gráfico de 2 minutos. Olha só que legal. Aqui, por exemplo, eu tinha um risco de 125 pontos nesse primeiro box. Nesse primeiro candle, você tem um risco de 385 pontos. Bastante diferente, nota a diferença. Um risco muito maior para quem quisesse se posicionar numa compra aqui no começo do dia, logo na abertura do pregão. Não indico, não recomendo fazer isso, mas é só para fins de comparação, tá bom? Na contrapartida, aqui no Renko, nós tivemos 3 oportunidades de entrar nessa compra. Vamos ver? Olha só que legal. Eu tive esta oportunidade aqui, porque aí ele foi para cima, corrigiu, tive uma oportunidade. E nota onde compara com relação ao candle. Então ele esticou aqui para cima, voltou, fez uma correção, eu tive uma nova oportunidade. Depois, novamente, outra oportunidade de entrar. Arriscado, porque eu estou contra as médias móveis, mas eu estou no começo do dia, e aí o preço realmente ele não tem ainda um lado, ainda não tem uma definição. Eu vou falar o seguinte, eu gosto muito de operar a favor das médias, principalmente quando elas estão alinhadas. Mas eu também observo outras coisas aqui no MACD e no estocástico. São indicadores que me ajudam a tomar uma decisão. Se eu estiver errado, eu estopo curto e aí eu consigo reverter a minha posição, como foi o caso aqui. Eu vendi por aqui, tentei me proteger, não deu certo, porque não se deslocou pontuação suficiente por aqui. Ele me estopa aqui em cima, perfeito. Eu tive aqui um pequeno prejuízo, aqui no caso, de 150 pontos mais ou menos. Perfeito. E aí eu aguardei ele fazer essa esticada, rompendo esse topo anterior, e voltou para testar. Aí sim eu me posicionei por aqui, na ponta da compra, e surfei aqui uma alta, até mais ou menos essa região dessa média móvel aqui que eu uso, que é 144 períodos dentro do REM. Muito bacana. Por que eu vim até aqui? Fechou o gap, né? Eu estava de olho nessa região aqui, que pudesse ir até mais para cima, mas eu estava bastante desconfortável com essa situação aqui, porque as médias estão caindo e o preço está subindo, portanto, existe aqui uma divergência, assunto para outro vídeo. Mas para esse caso aqui, na comparação, o que eu quero te mostrar é realmente, olha, o tamanho do risco. Aqui eu tinha 385 contra 125 do outro lado aqui no REM. Lá em cima, a gente teve aqui uma possível correção, eu fiz uma entrada na compra aqui e já consegui me proteger. Por que eu fiz isso? Porque nós estamos numa volatilidade gigantesca esses últimos dias, apesar das médias já estarem inclinadas aqui para cima, enfim, já ensaiando um outro movimento de alta, dando a entender que teria continuidade essa puxada de alta aqui, mas é uma volatilidade muito grande nos dias que a gente vem acompanhando aqui. E ele podia fazer toda essa devolutiva aqui, foi o que aconteceu, né? Ele acabou devolvendo todo o movimento, mostrando aqui uma lateralidade mais ampla.
Perfeito. Me posicionei aqui, ele acabou me tirando na proteção, porque daí eu levo para o meu 0 a 0. E aqui, olha, nota uma coisa, eu tive a oportunidade de entrar num pré-rompimento de pivô. Eu fiz isso e aí foi onde eu consegui capturar os meus 500 pontos. Eu entrei por aqui assim, ó, no rompimento desse box, porque o que aconteceu aqui? Ele me estopou nesse movimento aqui, ele acabou me estopando aqui, ó. Eu tinha me posicionado nesse box verde, deixa eu tirar esse, tá vendo esse box verde aqui, ó? Eu me posicionei numa compra aqui até para eu poder levar um pouco mais lá para cima. Não aconteceu. Então eu já consegui aqui me posicionar e já eu consegui me proteger. Eu dou 200 e alguma coisa aqui. Vamos ver. Vou tirar essa linha daqui. Ele acabou andando aqui 200. Oh, meu Deus, que negocinho chato. Vamos lá. 200 pontos, 240 pontos aqui e tal. Ok. Aí eu consegui aqui me proteger, me tirou no zero, não tem problema. E aí eu entendi o seguinte, bom, estou num topo, promovendo um topo mais baixo que o anterior, mas eu só consigo validar esse topo no rompimento deste fundo. Só que aí, se eu esperar isso acontecer, ele já partiu. Foi o caso que aconteceu aqui. Então, eu me posicionei na venda por aqui, meu estoque estava acima dessa média da VWAP, logo após aqui essas médias, né? E em cima do box, do próprio box. Então, eu acabei assumindo o risco aqui, agora eu vou precisar do imã. Vamos lá. Eu peguei aqui um risco de 120 pontos, 125 pontos, muito curto, tá? Para eu poder surfar uma perna aqui de baixa para testar essa região aqui, olha. Essa região aqui. E aí essa região, não por acaso, ela é uma retração de 75% deste movimento que subiu. Vamos ver se isso aconteceu? Olha só. Pega aqui esse fundo, o topo, beleza. Deixa eu só trazer para cá para o gráfico limpo para que você possa observar esta retração. Então aqui uns 50%. Ele passou direto, ele nem olhou para trás e veio testar essa região. Aliás, passou, né, do 23%, aqui no caso de retração seria 75%. Veio testar aqui esse pivôzinho de alta, né, onde começou a promover essa subida aqui. Então ele veio, devolveu todo esse movimento de alta, olha só, e deu uma nova oportunidade de compra, promovendo aqui um fundo duplo, bastante arrojado, é verdade, né? Mas aqui teve a oportunidade de entrar. Eu particularmente não gosto. Tava até com uns amigos aqui comentando, olha, não gosto muito desse cenário, eu gosto desse cenário aqui, ó. Por exemplo, subiu, ele veio testar para depois começar a subir de novo, aqui eu tomo uma compra, se fosse o caso de me posicionar. E aí eu meço aqui o risco, por exemplo, é um risco de 140 pontos, eu quero pelo menos 3 vezes e meia esse risco aqui seria 2 vezes já o risco, 280 pontos, é uma bela pontuação. Ali em cima 490, bastante plausível, né? Então eu sempre tento buscar 500 pontos e foi uma região que deu certo, ó. Pagou aqui, por exemplo, para quem se posiciona aqui, veio buscar os 500 pontos, ele até pagou ali em cima, ó, nesse topo anterior aqui, enfim, muito bacana. Agora, já no candlestick, deixa eu só rabiscar esse fundo aqui, ó, para a gente fazer uma comparação. Aqui o risco foi bacana, foi legal, ele não foi desproporcional, como é o caso de algumas vezes que a gente vai medir exemplo, né? Tem um pessoal que vende aqui esse box, por quê? Esse candle. Ah, porque ele veio, desceu e testou a região de 50%. Portanto, tem uma venda aqui para continuar esta queda. Não gosto muito desse cenário. Apesar das médias estarem alinhadas aqui para queda, eu estou numa amplitude, uma lateralidade bastante ampla e um mercado muito volátil. Então eu sempre observo, além das médias, o price action, eu observo alguns indicadores aqui que possam me ajudar a tomar essa decisão. E aí, por exemplo, né, para quem quer usar esse gráfico, eu já reduzi aqui para 2 minutos, para tentar mitigar o risco, ou seja, para melhorar esse risco. Mas ainda assim, olha, não parece tão grande esse candle aqui. Mas olha só, 195 pontos. A depender da volatilidade do mercado, sempre você vai ter um risco diferente. É um risco que pode ser maior ou menor. Por exemplo, para quem gostaria de entrar por aqui, acreditando que o movimento pudesse ir um pouco mais adiante, nessa subida, testou, é óbvio que não chegou a testar 50%, mas testou aqui e dava para se posicionar por aqui, apesar de não ter vindo mais para baixo. Só que aí o risco aqui, olha só, era de 205 pontos desse candle. Ah, mas aqui eu tenho uma outra oportunidade. Mas é um doji, 175 pontos, ok. Só que aqui ainda não te mostrava aí, enfim, uma probabilidade melhor, né? Porque a gente quer ver barra fechando na sua máxima, para quem opera aqui no caso o candle. Como eu vejo o box e aí eu vejo o deslocamento do preço, eu sempre tenho um risco
mais calculado e um risco menor para poder tomar essa posição. Aí você nota o seguinte, deixa eu colocar as médias de volta. Aqui, ó, ele estava bastante espaçado das médias, um pouco mais descolado. Na contrapartida, o Kendall, ou melhor, o Renko, ele toda vez que fazia uma correção na média, aqui no caso essa aqui é 17, a outra 32, e essa laranjinha, perdão, 34 e 72. Toda vez que ele retrai, ele faz uma correção aqui na 17, ele expande novamente, olha só que interessante. Aqui eu não tenho muito esse cenário, eu teria que entrar de qualquer maneira por aqui para tentar surfar um movimento e aqui ficaria bastante desconfortável em qualquer retorno que o preço pudesse fazer por aqui. E olha só o tamanho desse risco aqui, ó. 265 pontos de retração. Aqui, vamos ver quanto foi? 415 pontos apenas nesse movimento aqui, ó. Então, assim, é complexo. Aqui eu sempre tenho uma pontuação muito próxima, né? 125 pontos. Desse outro lado aqui que teve uma volatilidade maior, 165 pontos, mas sempre fica nessa média. Aqui, como eu tenho que esperar o candle fechar, nesse caso 2 minutos, sempre vai ser maior. Se a gente mudar para 5 minutos, então, é pior ainda, olha só. Tá vendo? Como que a pessoa vai... Aí eu entendo o desconforto, ó, 255 pontos de stop. Tá vendo? Quanto maior o tempo gráfico, melhor? Sim, mas num caso de lateralidade ampla, é mais desconfortável, né? Aqui, por exemplo, olha, tive um engolfo de alta aqui, uma reversão, fundo duplo, uma coisa mais provável, ok. Só que o risco aqui é 340 pontos, bastante coisa, né? Mas, enfim, a diferença que eu queria mostrar aqui, a galera estava me perguntando, eu acho que era isso. Esse é o caso aqui que eu gostaria de esclarecer e até trazer aqui as diferenças, talvez seja útil para você. Então é isso. Por enquanto, o que eu queria comentar nesse vídeo é isso. Numa próxima oportunidade a gente se vê. Um abraço, até mais.